Agora, Flávio Prado, eu vou até pedir pro Kaique colocar a imagem aí do pênalti, né? Que foi o lance polêmico, né? O pênalti marcado ali, que o Depay depois perde, né? O pênalti nesse buraco aí, feito pelo Andreas Pereira ali, ele tirando ali a grama. Agora, foi um lance bem duvidoso, né, Flávio Prado? Queria saber, na sua opinião, se você achou ou não pênalti. Não é para ver o Andreas Pereira, Kaique, cavando. É o lance do pênalti em si, porque foi um lance duvidoso, foi um lance reclamado bastante pela torcida do Palmeiras. E, Flávio Prado, queria saber se você achou pênalti ou não. Olha aí, ó. Olha aí. Isso aí, para mim, dar pênalti num lance como esse, para mim, é uma palhaçada, tá? Eu vou deixar aqui minha opinião. Eu acho até ridículo, é constrangedor. Cara, é o goleiro tá saindo na bola, ele nem chega a pegar um soco em cheio no Gustavo Henrique, é disputa de jogo, eu não marcaria pênalti aí nunca, Flávio Prado. Eu achei mais um erro de arbitragem aí até ridículo no futebol brasileiro, Flávio. Bom, boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Eu também não daria, não. Eu acho que é uma saída normal do goleiro e é um choque, evidentemente, que isso pode acontecer. E eu não teria marcado nada, não. Jogada normal. Daqui a pouco o goleiro vai ter que jogar lá Horácio, né? Tudo encolhidinhos. Não dá, né, velho? Não dá. Tá muito, né? Muito mimimi, muito não sei o quê. Não daria o pênalti, não. Foi uma saída normal. Ele não tenta atingir o jogador do Corinthians. Nada. Eu não teria marcado pênalti. Achei que foi... de novo, né? Aquele preciosismo que a gente tá vendo no futebol. Não teria marcado esse pênalti. Acho que o pênalti... E pênalti, quando é mal marcado, muitas vezes a natureza cuida de não deixar entrar. Às vezes entra, mas às vezes não entra. Então, para mim, o pênalti foi mal marcado. Eu não teria marcado, não. Então, foi uma semana muito boa. Por exemplo, assim, o Corinthians vem de um título diante do Flamengo na Supercopa. No meio de semana, pegou Capivariano ali, botando alguns atletas para ganhar ritmo e ganhar o jogo. O Palmeiras vem de uma vitória, uma goleada diante do meu Vitória pelo Campeonato Brasileiro. No jogo em si de ontem, o Palmeiras faz um primeiro tempo muito ruim, o Corinthians domina. Quem assistiu o jogo, quem estava presente em Itaquera, viu uma evolução muito grande de jogo desse Corinthians. Se o Corinthians jogar assim, com essa posse de bola com todo mundo, ele é até favorito dentro do próprio grupo da Libertadores e chegar a título também como Copa do Brasil. E com essa bola que jogou ontem, ele não jogou essa bola em outras ocasiões, conseguiu o título da Copa do Brasil e da Supercopa. Jogando essa bola de ontem, se cria um otimismo muito grande. Foi uma partida belíssima mesmo do Corinthians. Em relação ao Palmeiras, o Abel saiu, foi expulso, saiu comendo a beleza africana, que nem falou o nosso querido Mauro César Pereira. Mas quando ganhou, ele foi pra coletiva como Lorde, hein? Ele foi como Lorde, bonitinho, falando, não vamos esperar reforço. Foi expulso, porque se sai dali com 1-0, derrota sem haver. Arbitragem, reforços, e não sei o quê, e papapá, ou 0-0. Que não foi pênalti, ele não reclamou. Não, porque ganhou o jogo. Pois é, mas ou você tem coerência ou não tem. Foi bom pra todo mundo em si. Nunca é bom você perder um derby, um clássico, que conta pra história. Só que não prejudicou nenhum dos dois. Por exemplo, não foi um jogo que desclassificou o Corinthians e tampouco ia desclassificar o Palmeiras. Agora, para a próxima cena dos próximos capítulos, classificando os dois, e eu acho que vai classificar os 4, acho que o Santos entra e o São Paulo entra também. Aí, para mata-mata, quando é eliminado, a fumaça é maior. Esse aí não foi um jogo bom pra caramba, não teve fumaça para ninguém, mas para frente, classificando os 4, que eu acho que o Santos, com a vitória de ontem, vai classificar, e o São Paulo também vai classificar. E aí, quando se encontrarem, que foi eliminado, mesmo que seja Campeonato Paulista, tem fumaça. Eu queria saber, depois, Pedro, daqui, quanto é que custa, ou o Kaique aí, ser campeão paulista? Gira em torno de 70, 80 milhões para ser campeão paulista. Prêmio? Porque muita gente esquece que quando você faz um contrato com o Bet ou com os patrocinadores, tem um bônus para ser campeão. E isso aumenta. A premiação pode ser uns 50, Flávio. Com tanto patrocinador, um pedaço de 5, de 1, de 2, leva a isso.
Verdade, E a tem renda bonificação, também. né? Tem a Tem bonificação por título, é verdade. Tem sim. Na maioria dos contratos. então- Pro Memphis também. Não, pro Memphis. Então, O Memphis, aliás, como ele se machucou no pênalti, ele tem a bonificação também. No gol, mas como ele caiu no Será que gramado, não tem 100 milhões de tem dólares. bônus por escorregar no... Deve ter caído no seu próprio campo. Vamos só ouvir aí rapidinho o Abel Ferreira, porque o Abel, de novo, ele diz, o Abel nitidamente está querendo jogar uma pressãozinha pro Corinthians, porque, de novo, ele diz que o Corinthians tem que ser tão cobrado quanto Flamengo e Palmeiras por títulos. Depois eu vou querer repercutir isso com vocês. Vamos ouvir aí o Abel Ferreira. Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, sempre é difícil de jogar aqui em Itaquera. Já disse que este é um gramado diferente de todos os do Brasil, portanto o Corinthians tem essa vantagem, uma vantagem muito grande, porque é um gramado completamente diferente dos outros todos. Nós sabemos disso, quanto é difícil de jogar aqui, não só porque é um clube forte, estava super motivado ou super confiante pela vitória e mais um título que ganharam, portanto sabíamos da dificuldade, mas acho que fizemos um jogo difícil para ambas as partes, mas em que acho que prevaleceu a eficácia. Conforme o jogo foi rolando, eu acho que nós fomos ficando cada vez melhor dentro do jogo. Mesmo na segunda parte tivemos uma clara oportunidade do Luigi, em que cara a cara com o goleiro um bocadinho mais de maturidade que ela vai ganhar com o tempo seguramente, e com a oportunidade de continuar a jogar na nossa equipa, mas acho que foi uma vitória difícil perante um adversário difícil, mas competimos como o Palmeiras exige. Mas é sempre difícil jogar aqui, eu volto a dizer, o Corinthians é uma equipa super qualificada, é uma equipa que, tal como o Palmeiras, luta pelos títulos, tem a mesma obrigação que o Palmeiras ganhar títulos, tem jogadores de grande qualidade nacional e internacional, jogadores de seleção nacional brasileira e jogadores de seleção internacional também, portanto é isso, é uma equipa que, tal como o Palmeiras, luta pelos mesmos objetivos. Foi, como te disse, um jogo difícil, onde o Palmeiras acabou por ganhar por aquilo que fez ao longo dos 90 minutos e aquilo que para mim é mais importante no futebol, que é a eficácia. Isso determina tudo aquilo que é o resultado do jogo. O Abel, nitidamente, ele tem jogado essa pressão pro Corinthians, de que também tem que ser cobrado por título o Corinthians pelo time que tem. Vocês acham que ele tem razão? Porque realmente, né? O Corinthians tem, vamos lá, Yuri Alberto, Depay, Garro, Bidon, que tá jogando muita bola, o Bidu, que tá jogando muita bola, até o Mateuzinho tá numa fase muito boa. O Corinthians tem Vitinho no banco, o Corinthians tem Hugo Souza, que para muitos está aí entre os melhores goleiros do Brasil. Vocês concordam com o Abel ou não? Ou Palmeiras e Flamengo ainda estão muito acima? Estão muito acima, Palmeiras e Flamengo estão muito acima, Flamengo e Palmeiras, o Cruzeiro está no nível superior, mas o Corinthians, apesar do resultado, eu quero reiterar, acho que o Corinthians jogou mais do que o Palmeiras, e não só porque estava na Neoquímica Arena, em Itaquera, mas assim, cada vez mais, primeiro pela camisa, sim, tem que se cobrar mais o São Paulo, o Vasco, o Santos, cada um nas suas circunstâncias, pela história, pela camisa que veste e pelo nível de investimento também, né? Mas pelo futebol, o Corinthians tem jogado no mais das vezes, sobretudo em jogos decisivos. Ontem jogou bem, jogou melhor, mas acabou perdendo por várias circunstâncias que a gente já falou aqui na Jovem Pan. Mas assim, o futebol que eles têm jogado desde o final do ano passado, em jogos decisivos com o Dorival Júnior, e agora também, é para pensar em coisas melhores sim para o Corinthians. Eu não vou dizer que o elenco ainda está abaixo de Flamengo e de Palmeiras, o que não é demérito, pelo nível de investimento e pela lição de casa que fizeram Flamengo e Palmeiras desde 2013, cada um com seu modelo, né? E o Cruzeiro agora, com o Pedrinho BH, depois da recuperação do Ronaldo Fenômeno na primeira safra celeste, ok. Mas o Abel é muito esperto nesse aspecto de jogar também pro Corinthians. Olha o futebol que pode jogar, que jogou hoje em Itaquera, ou no caso ontem, e que pode ser sim cobrado. Nesse aspecto sim, mas ainda a diferença de elenco de Corinthians para Palmeiras e ainda mais de Corinthians para Flamengo é muito grande. Flávio.
Eu concordo plenamente. O Corinthians ele pode ganhar esse tipo de competição, mata-mata. Agora, o campeonato de uma... Tipo, o turno e retorno. Ele não tem elenco suficiente. O nível cai muito quando o Dorival é obrigado a mexer no time. Então há uma dificuldade, sim, além do que a estabilidade do Corinthians. Falta de estrutura, falta de condição financeira, uma série de situações que fazem com que a coisa seja absolutamente desproporcional. Libertadores poderia até ser, mas é o Corinthians. E nesse caso, aí tem maldade. A chance é nenhuma. É isso, companheiro. Você é ridículo. Né? Você é ridículo. Agora, eu acho Palmeiras e Flamengo, que Palmeiras e Flamengo estão acima. Mas eu entendo o Abel, pô. Porque esse Corinthians, o time titular, ele já provou algumas vezes que ele bate de frente contra qualquer time do Brasil. E eu digo mais, tá? Inclusive da Libertadores, que o Flávio fica mandando gracinha, falando gracinha. Porra, é um time que tem Yuri Alberto. Yuri Alberto tá entre os melhores 9 da América do Sul, tá? Tem Depay. Se tiverem aí 5 jogadores acima do Depay na América do Sul, eu acho que é muito. Não sei se vocês concordam ou não. Tem Garro, tem o Bidon num momento sensacional. Cara, eu acho esse Corinthians... O Abel, ele tá certo, plenamente certo. Também tira um pouco do foco dele, assim, porque quando perder, dizer, não, o time também. Tá bom, agora eu concordo plenamente, ó. Você chega num clube como o Corinthians, que tá aí a dívida de 3 milhões, mas dentro do plantel, você pega um plantel como o Corinthians, tem jogadores que ganham 3 milhões, jogadores que ganham 2 milhões, jogadores que ganham 1 milhão, jogador que ganha meio milhão, comissão técnica para mais de 3 milhões. Aí, às vezes, por exemplo, a gente falou de Corinthians, porque o Abel citou isso. Dentro do Cruzeiro você tem isso, atletas que ganham 3 milhões, 2 milhões, comissão técnica de 2 milhões e meio. Se chega no São Paulo, tem isso também. Tem jogadores de 1 milhão e meio, 2 milhões. Várias agremiações, Atlético Mineiro tem, o Fluminense tem, Botafogo tem. Aí, o que é que falta aos treinadores? Pô, o clube aqui é endividado, tudo. O que é que os caras se apegam? Eles, às vezes, não fazem o time jogar e tem plantel. Não é plantel assim completo que nem o do Palmeiras, mas a folha de pagamento é caro pra caramba. Gira em torno de 30 milhões, 25 milhões. E aí não consegue jogar. Aí bota assim, pô, o clube também aqui, ó, deve não sei o quê. Mas a parte de campo dá pro treinador resolver. A parte de campo dá. Ó, meu time tá jogando, tá indo bem. Se não pagar o salário, a gente vai saber aqui. Todo mundo na goela. Mais administrações tem. Mas o que não pode é o treinador. Por exemplo, o Crespo, quando ganha, ele fica quieto. Quando pede, fala, a gestão, falta do presidente, não sei o quê. Agora, você pega esse time do São Paulo, vou falar aqui, do São Paulo e do Corinthians, o Santos é um time caro. O Santos está entre as 6 folhas de pagamento mais caras do país, porque tem a presença do Neymar. O ano passado eu estava olhando, o Santos era a 6ª folha de pagamento do país. Aí você pega esse time do São Paulo aqui, o Rafael no gol, aí tem um menino lá, o Mike, que subiu da base jogando bem, você tem uma quantidade de zagueiro. Pode fazer uma dupla de zaga com Arboleda, Tolói, tem agora o Dória, você tem o Alan Franco, você tem o Ferrarese, escolhe um aí, bota pra jogar lá da Arboleda, que esse é um monstro. Aí você tem um meio campo, você tem um meio campo, a lateral esquerda você tem 2, nem todo mundo tem. O Wendel, há 1 ano e meio atrás, era convocado para a seleção, lateral esquerda de São Paulo. E você tem o Ezio Pérez, né? Ezio Dias, né? Não joga mal lateral esquerda de São Paulo. Você tem um meio campo, Bombadilha, Danielzinho, Marco Antônio, que o Flamengo tá dando aí, fazendo de tudo para querer contratar. Luciano, Luca e Caleri. Banco com Ferreirinha, com outros. Nem todo mundo tem. O time titular do Santos também, arrumadinho, não é ruim. O time do Corinthians, você falou aí, ó. Você pega um time do Corinthians com Depay e Yuri Alberto, Garro de titular, quem mais ali? O Gustavo Henrique. Isso aí vai para essa folha, só esses 3 aí vai para mais de 6 milhões. Os 8 milhões dá, só 3 jogadores. 3. Dá sim para se fazer melhor. É isso que o Abel tá falando. Pô, só cai nas minhas costas e nas costas do Felipe Luiz. Mas dá. Olha os jogos quando se joga os 11 contra 11 para ver se não sai jogo duro. Agora, é que o Flamengo e o Palmeiras têm uma sequência de ganhar mais jogos melhores. Mas você me aponta aqui que o Palmeiras vai pegar agora. O Palmeiras vai pegar agora o Inter lá. Deixa eu voltar pra rádio.
De volta, hein? Porra, eu tô falando pra quem então, irmão? Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O que você tá falando aí? Zé Macaco tava falando pra quem? Tudo de novo, vai dar mais 5 minutos. Eu tava falando pro YouTube. O YouTube, pô, agora vai falar pra todo mundo. Por cada rádio, cada rádio não vai entender nada que eu falei. Você vai pegar o time do Cruzeiro, os 11, Mauro, ou os 11 do... Por exemplo, o Palmeiras vai agora pegar um Internacional. O Palmeiras é favorito? É, mas você vai dizer assim, eu tenho R$500, eu vou botar meu 500 no Palmeiras seco, nem a pau. Agora eu pego você, Tico, me dá um gol aí. Amanhã tem Flamengo e Vitória lá no Barradão, eu sou Vitória. Bora. Ceizinho. Você sempre quer esses jogos que você tá em casa, né? Tu se acha malandro. Pô, vocês pegaram o pé e meteram 8 no Vitória no ano passado. Você tinha que me dar 4 de lambuja. Eu só quero 1. Como é que é? Repete pra mim. Amanhã... O que você quer? Amanhã, meu Vitória vai enfrentar o seu Flamengo no Barradão. Me dá um gol, sua Vitória, Ceizinho. Ah, você quer um gol ainda? Pô, vocês estão com 8, vocês deram 8 na temporada passada, era pra me dar 4. Você quer um gol? É. Que não. Se você quiser ir no seco, aí, ó, papum. Eu sou O Flamengo, e pra que então gastou esse dinheiro todo, trazendo todo mundo? Paquetá 50 milhões de euros, compra o plantel todo do Vitória. Me dá um gol. Bora, Ceizinho. E te dá um gol, cara. Tu tá maluco, cara. Se me chamar, eu vou pro Barradão. Torcer pro meu leão, eu vou. Bora. Bota aí, bota pra correr aí, irmão. Tá vendo? Se você quiser. Aí, Flávio, como bota pra correr? Piquinês fica lá latindo pra caramba, bota pra correr, bora, me dá um gol. Chihuahua. Ficou feio. Tá com medo, Felipe Luiz, já quer que cá. Jorge Jesus tá dando sopa aí já, hein? Que atuação do Carlos Miguel, Flávio. E outra, né? Um Palmeiras que chega à sua 7ª vitória contra o Corinthians em Itaquera. Só que, Flávio, eu também gostaria de falar do Corinthians o seguinte, hein? É um time que, pelo jeito, tá emplacando. O próprio Abel Ferreira já falou que o Corinthians tem que ser tão cobrado quanto o Flamengo e Palmeiras, porque, na opinião dele, tem um grande time. E é um Corinthians que jogou melhor contra o Flamengo na final da Supercopa do Brasil e que agora, apesar da derrota, jogou melhor que o Palmeiras. Ou seja, os dois superpoderosos aí do futebol brasileiro, Flávio. Bom, quem ganha é o Corinthians, né? Quem ganha títulos é o Corinthians. Nos últimos tempos, o único time paulista que ganha títulos é o Corinthians. E ontem, só pelo destaque que você falou do Carlos Miguel, mostra que o Corinthians jogou uma boa partida. E o Corinthians, ele é inferior ao Palmeiras em termos de elenco. Mas ele está vivendo um momento legal e espero que essa derrota, que é uma derrota chata contra o principal rival, ou um dos principais, que ela não mude aquilo que se está pensando. Acho que o Corinthians está vivendo um bom momento. Ontem o Palmeiras melhorou, ganhou o jogo, claro, né? Mas ainda está longe do que se espera do Palmeiras, também ainda está trazendo jogadores e tal. Mas achei que foi um jogo bom, o Vampeta falou, melhor do que a gente poderia imaginar por ser começo de temporada, por ser campeonato paulista. Mas foi bom o jogo, foi legal e o resultado não foi condizente com o que se viu. Eu acho que era um jogo que, se houvesse um empate, teria contado melhor a história. Foi um jogo bom, foi um jogo agradável e normalmente os clássicos os jogadores enchem o saco, incomodam a arbitragem, não deixam o jogo fluir, mas ontem principalmente o Corinthians criou bastante oportunidade, poderia ter a melhor sorte no jogo, sim, pilhado. Agora, como você é ridículo, né, cara? Você sempre tem que dar uma cutucada, né? Sempre. O Corinthians é o único time paulista que ganha título. E é. Gente, você tá de sacanagem? O Palmeiras ganhou 2 Libertadores recentemente. O Palmeiras ganhou 3 Recentemente? Porra. Olha, eu tenho 4 netos. Eu tenho 4 netos. 2 não eram nascidos a última vez que o Palmeiras ganhou a Libertadores. São jovens, eu sou. É lógico. Nos últimos 2 anos... Jovens são netos. Nos últimos 2 anos só o Corinthians ganha. Calma aí. Vamos pegar aí os 5 anos do Abel Ferreira? Não, vamos pegar os 2 últimos anos. Abel Ferreira? Pega. Não tem que ser. Não tem que ser só os 2 últimos anos. Por que não? Quando você fala recentemente, não são 2 anos. São 2 anos, sim. Deixa eu até carregar aqui. O ano passado só o Corinthians ganhou e esse ano só o Corinthians ganhou. Nós estamos falando de 25 e 26 só. O resto lá para trás já ficou. Mas o Corinthians ganhou Paulista,
Copa do Brasil e Supercopa, pô. Isso. O Palmeiras ganhou 2 Libertadores. Isso faz... O Palmeiras ganhou 3 recentemente nada. Recentemente não ganhou, ninguém ganhou nada. 5 anos. Então salve o São Paulo, tricampeão brasileiro. Pô, ganhou o Campeonato Brasileiro. Maravilhoso. Ué, ótimo. Tá bom. Então, 5 anos você não pode considerar recente. Os últimos 5 anos. Os últimos títulos que o futebol paulista ganhou, quem ganhou foi o Corinthians. Todos os últimos títulos. Os dois não deixam de ter razão. Vocês dois têm razão. Aqui é mais uma polêmica normal. Não, Mauro, mas quando ele fala que o time paulista que ganha título é o Corinthians... Não, atualmente Atualmente é. O atual, mas é o atual campeão paulista, o atual campeão da Copa do Brasil, o atual campeão da Supercopa. Foi o que eu falei, os últimos títulos ganhos do futebol... Que não se tira os méritos do Palmeiras. Os dois não deixam de ter razão. Às vezes acontece. É raríssimo o Pilhado e o Flávio Prado O Flávio tá sendo assim, no tênis, não tem aquilo. Você defende os pontos? Sim. Quando você ganha. Isso. Mais ou menos isso. Não é isso, Flávio. Você tá falando... Isso. O que eu quero dizer é o seguinte: o Corinthians, numa draga desgraçada, devendo pra todo mundo, ferrado. O outro, trocando presidente, trocando técnico, tudo. O outro, todo estabilizado, todo bonitinho. Quem ganha título é o Corinthians. Porra. Que não deve ser exemplo, o próprio Corinthians sabe disso. Deixa eu falar. Calma aí. Quem ganha título é o Corinthians, não, Flávio Prado. Porra, o Palmeiras ganhou 2 Libertadores e 3 brasileiros. O São Paulo ganhou 3. O São Paulo ganhou 3. O Santos ganhou 3. O Penharol ganhou 5. O Independiente ganhou 7. Tudo lá atrás. Tudo lá atrás. Não, mas lá atrás é 2021, outro Libertadores. A gente tá falando de 2021, Flávio. Eu sei. A gente tá falando de 2022. E tudo é história, tá valendo. Uma pergunta ao prezado amigo. Se o Abel Ferreira estivesse no Flamengo, ele estaria ainda como técnico lá? Não. Depois de 24 e 25? Não. E acho que estaria errado. Você sabe. Então... É o que eu tô falando. Esse é o mérito do Palmeiras. Ele mantém o treinador apesar da fase ruim que já se prolonga por quase 2 anos. É isso. Isso aí é uma coisa só do Palmeiras. O Palmeiras está devendo. Palmeiras foi o que mais gastou nos últimos anos e não ganhou nada. O Palmeiras está em débito. O Corinthians está numa draga desgraçada e está ganhando título. E tem quase 3 bilhões de impagável. Você imaginasse assim, olha, os últimos 3 títulos do futebol paulista foram ganhos por quem? Interrogação. Não, então... O querido Valone. Todo mundo ia dizer pelo Palmeiras. Sexta-feira aqui mesmo, sei lá, acho que foi sexta-feira aqui, eu falei, olha, se há 1 ano exatamente atrás você falasse, olha, no Clássico de domingo na Neoquímica Arena teremos um time que tem 3 títulos conquistados no último ano e o outro que não ganhou nenhum. Claro que é o Palmeiras e não é o Corinthians. É maravilhoso, sensacional. Vamos fazer muito em cima do tênis. O tênis, que é outra modalidade, outro esporte. Por exemplo, assim, o Corinthians está defendendo o título paulista, que ele é o atual campeão paulista, é isso que o Flávio está falando. O Corinthians vai defender o atual título da Copa do Brasil, que na temporada ainda tem. O Flamengo vai defender o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, e o Palmeiras não tem o que defender porque na temporada passada não deu nada. É mais ou menos isso. É isso. E é o time que mais investiu. Agora, tem que mandar o Abel Ferreira. Mas não, eu só estou colocando... E tem que aplaudir a administração do Corinthians, menos ainda, não só atual, as anteriores também, que colocando tem uma dívida de 3 bilhões de reais. Nadinho, por que você não me perguntou sobre o Andréas Pereira? Eu te pergunto. Claro que eu te pergunto, meu amigo Flavinho. Obrigado. Claro. O que você achou do Andréas Pereira? Mas deixando claro, você dizer que o time paulista que ganha título é o Corinthians é um absurdo. Você é um brincalhão. O Palmeiras ganhou Libertadores recentemente 2 vezes. O Palmeiras ganhou Brasileiros recentemente. Então, São Paulo você também. Querer cavar Santos também. Você querer Corinthians cavar também. cavar essa pra zoar o Palmeiras, você não vai... Por que eu vou zoar o Palmeiras? Por que eu vou zoar o Palmeiras? Mas não tá zoando. Eu não tô zoando nada. Você não suporta o Abel Ferreira. Não, isso é verdade também. Porque eu não gosto do Abel Ferreira, eu falava quando ele ganhava, que dirá agora. Eu não gosto dele. Eu acho ele antipático, acho que ele não respeita o brasileiro, o Brasil, acho tudo isso. Eu não gosto dele, já falei milhões de vezes. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu tô falando uma coisa que tem um time rico e tem um time ferrado. O ferrado ganha tudo e o rico não ganha nada. É isso. Mas não importa a camisa. Como ganha tudo e o rico não ganha nada? Os 3 últimos títulos, são 3 títulos seguidos, 3 títulos seguidos do Corinthians, que tá todo ferrado e os outros não ganham nada. 2 passando pelo Palmeiras, a Copa do Brasil. Exatamente.